Olá, um dos assuntos que tem dominado a pauta da mídia é com relação à redução da maioridade penal. Esse é um debate muito frequente no Brasil, com posições favoráveis e também contrárias. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor pós-doutor titular da USP, o professor Sérgio Salomão Checaira. Mais uma vez em Passo Fundo, prazer recebê-lo novamente aqui na UPF-TV, professor. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Professor, o senhor tem 21 livros editados, dezenas de artigos publicados, uma trajetória de mais de 30 anos militando. E essa discussão que se repete e que volta com relação à redução da maioridade penal? Infelizmente, eu digo infelizmente, esse é um tema recorrente. Muito recentemente, no meu estado, no estado de São Paulo, houve um latrocínio, um crime bárbaro e que foi filmado por uma câmera de TV de um edifício. Um jovem de 19 anos que chegava em sua casa... Um estudante aquele. Um estudante, Isso. exato. E que foi roubado por um outro jovem de 17 anos. E apesar dele entregar o celular, o relógio, enfim, os objetos que o assaltante lhe solicitara, ele foi baleado e morto. Isso foi filmado. No dia seguinte, o governador de São Paulo, o governador Alckmin, passa a defender a redução da idade de imputabilidade penal com a alteração do artigo 228 da Constituição Federal. E é verdade que 4 ou 5 dias depois, ele revê essa ideia, porque alguém deve ter dito a ele que isso é inconstitucional, é uma cláusula pétrea, você não pode mexer nesse artigo do Código, da Constituição. Então ele passa a defender um rigor maior no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. O curioso é que há 14 anos atrás, ele era governador de São Paulo. Ele assume exatamente com a morte do governador Covas, e ele teve, durante 6 anos no governo, 2 anos em substituição ao mandato do governador de São Paulo, 4 anos com mandato próprio, e voltou novamente agora, reeleito. E ele poderia ter cuidado para projetos sociais impedirem que aquelas crianças, hoje adolescentes, que ficavam nas ruas, viessem a cometer delitos. Ele teve todo o tempo do mundo para fazer isso. Ele não fez. E depois de cerca de 14 anos, quando aquele jovem de 17 anos mata, ele pede a redução da idade de imputabilidade penal. É fundamental dizer, primeiro, que isso não é permitido pelo nosso ordenamento. É uma cláusula pétrea, o que significa que ela é imutável e, portanto, eu não posso baixar a idade de imputabilidade penal. Há vários projetos, tivemos vários, um para baixar para 16, outro para 14 e outro para 12 anos. A alegação sempre é que existem outros países, aqui mesmo na América do Sul, que praticam isso, né? Na realidade, isso também não é uma verdade, nem na América do Sul e nem na Europa. Salvo os países de direito costumeiro, que têm um ordenamento diferente, os países de direito escrito, que é o caso de Alemanha, Itália, Espanha, França, e que inspiraram o nosso direito, o direito latino-americano, nós temos 2 idades, e é importante a gente destacar isso para os ouvintes. 2 idades. Uma idade de imputabilidade, que é a idade de imputabilidade plena, 18 anos, e uma idade de responsabilização juvenil. Esta idade varia no mundo. Em geral, esta idade é de 14 anos. Neste sentido, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, é até mais rigoroso do que nestes outros países, é de 12 anos. Portanto, nós começamos a responsabilizar o nosso adolescente antes daquilo que fazem outros países na Europa. Cito o caso de Espanha, com 14 anos, Portugal com 14 anos, França com 13 anos, Suíça com 14 anos, quer dizer, um sem número de países que responsabilizam a partir de 14 anos. E até o exemplo que existe, que normalmente é invocado, que é um exemplo da Inglaterra, Escócia, País de Gales, a realidade, e eu estive lá visitando instituições dessa natureza, é uma medida de natureza protetiva.
Então, se responsabiliza, no caso desses países, a partir de 8 anos, mas não no sentido de colocar essa pessoa numa prisão disfarçada, né? Uma CASE ou uma FEBEM, hoje na minha cidade, Fundação Casa, quer dizer, que é uma prisão. Então, hoje, nós temos no Brasil jovens, é verdade que por um espaço de tempo mais curto, até 3 anos, que estão detidos como estão detidos adultos, separados dos adultos, mas em prisão. Um sistema que é absolutamente igual a um sistema prisional, com muros altos, grades e todo o rigor de um sistema carcerário. Passo Fundo tem um CASE que tem 50 adolescentes que estão internados e uma equipe de 60, 65 pessoas que trabalham. E a configuração é exatamente essa que o senhor diz, né? É uma prisão, só que voltada para adolescentes, né? Exato. E o que é pior, em alguns lugares, a depender da situação, do contexto, a profissionalização desses jovens, a educação é muito deficiente. De tal sorte que eles ficam 3 meses de um momento em que eles estão despertando para a vida, recolhidos, não é? Sem nenhuma condição, eu diria, de fazê-los melhores do que eles eram quando foram levados para esses locais. Professor Shecaira, hoje o tempo de internação do adolescente que comete um ato infracional é de 3 anos. Há também muita discussão com relação ao aumento desse período. Pois este aumento até tem sido defendido por muitas pessoas, e eu acho que ele poderia ser viável com um limite de não mais do que 5 anos. Explico o porquê. Por certo que você, eu, todos nós, já voltamos para algum lugar de onde viemos, uma cidade do interior, e parece que quando nós olhamos para o nosso passado, a gente vê uma coisa um pouco diferente. Parece que aquele quintal em que você brincava era muito grande e hoje é pequeno, a praça da sua cidade natal era, na sua mente, maior do que na realidade ela é hoje. Existe também uma questão que não é uma imagem, não é só uma impressão, que é a questão do tempo. Quando você é jovem, o tempo passa muito devagar. E quando você vai enveredando pela idade adulta, idade madura, como é o meu caso, você passa a perceber o tempo de uma maneira muito mais rápida. Isso decorre de uma questão, de um lado, filosófica. Existe uma autora chamada Ana Messutti que fala, que descreve o tempo como pena. O que se penaliza é o tempo. E o tempo, ele é diferente nas diferentes fases da nossa vida. De tal sorte que 3 anos para um adolescente é muito mais tempo para aquele que tem uma personalidade definida, que passou por uma vida inteira, que sabe exatamente as circunstâncias e o contexto desse cumprimento. Por isso, a gente não pode estabelecer penas privativas de liberdade, ainda que elas tenham outro nome, né? Ainda que elas possam ser chamadas de internação, elas não deixam de ser penas privativas de liberdade, elas devem ter uma limitação temporal muito mais restrita em relação às penalidades aplicadas aos adultos. Por isso, uma eventual mudança se admitiria até no máximo de 5 anos, mas de forma alguma com a ideia de redução de idade de imputabilidade penal. Porque aí nós anteciparíamos uma contaminação do adolescente infrator que estaria misturado com pessoas que têm muito mais condições em termos de personalidade, de cometerem crimes mais graves, de se conterem e de praticarem violências muito mais agudas. Professor, claro que existem casos que são exceção, mas tem uma situação, no caso aqui em Passo Fundo, de um adolescente de 17 anos que ele já cometeu 3 homicídios. O senhor acha que é possível reintegrar essa pessoa à sociedade e esse prazo de 5 anos, então, seria o tempo máximo de sua internação, caso aprovado? Bom, quando se legisla, isto é, quando se faz uma regra,
a regra é uma regra geral e, portanto, como regra geral, ela não pode contemplar especificidades e particularidades. Nós temos no ordenamento mecanismos alternativos. Por certo, que todos vão se recordar, um adolescente que ficou conhecido em São Paulo por Champinha, ele teve uma decretação de insanidade ao final dos 3 anos de internação, e ele está num estabelecimento prisional em São Paulo, que é um estabelecimento isolado. Hoje ele tem 26 anos. Portanto, a gente tem hipóteses que contemplam estas alternativas excepcionais. Se a gente transforma, por um caso deste, para uma regra geral, nós vamos, e isto a gente corre o risco de ter, profissionais do direito, operadores do direito, sejam eles juízes, promotores, podem ser muito mais rigorosos para fazer este tipo de reprovação punitiva. E podem ser que por um simples roubo deixe 5 anos, porque entende que esta é o período de internação razoável para aquele caso. Então eu prefiro que a gente tenha um caso excepcional como esse que você me alude, ou como o do Champinha, em que eu tenho um mecanismo legal alternativo para deixá-lo encarcerado, mas que a regra não seja essa, que a regra seja uma regra mais humanista, que pense na reintegração das pessoas. E eu sempre tenho dito que a reintegração é sempre um objetivo possível. Na Universidade de São Paulo, por exemplo, nós criamos um mecanismo com os nossos alunos, com psicólogos e com a sociedade, que é um grupo de diálogo entre a universidade, o cárcere e a comunidade. Chama-se GEDUC. E hoje o próprio judiciário já nos solicita que nós tenhamos mais contato com esses presos, porque é um mecanismo comunitário que facilita a reintegração das pessoas. E eu duvido que nós tenhamos aqui no Brasil, salvo essas experiências isoladas, uma boa vontade, tão declarada assim, dos poderes públicos de reintegrar as pessoas. Os poderes públicos se satisfazem com a simples punição. No programa desta semana, nós estamos conversando com o professor Dr. Sérgio Salomão Checaira, professor titular da USP. A gente vai ao intervalo e depois vamos falar sobre reforma do Código Penal e também política de drogas. Voltamos em seguida aqui na UPF TV. Até já. Estamos conversando com o professor pós-doutor da USP, o professor Sérgio Salomão Checaira. No bloco anterior, a gente tratou da redução da maioridade penal. Professor, uma outra discussão que também faz parte da pauta é a questão da reforma do Código Penal, que tem se arrastado, né? Tem se arrastado, acredito que vai se arrastar, e acredito que nós deveríamos esquecer o Código Penal resultante da chamada Comissão Sarney. É um Código Penal que tem inúmeros problemas, inúmeros erros conceituais, e eu fico um pouco constrangido até de dizer, seria melhor a gente esquecê-lo. Começaria do zero? Tudo? Começar de outros projetos anteriores. Há um projeto anterior, final dos anos 90, início de 2000, em que o presidente desta outra comissão era o professor Miguel Reale Júnior. E era um projeto que não queria reinventar a roda, que partia daquilo que não era um problema no nosso ordenamento, pensando apenas em melhorar, aperfeiçoar aqueles aspectos que são aspectos importantes de serem aperfeiçoados a cada 5, 10 anos, em função da experiência da jurisprudência. Esse projeto é um projeto que, enfim, ele tem problemas graves e nós ficaríamos muito tempo para corrigir os problemas
que são básicos, erros conceituais gravíssimos nesse projeto. Mas aí já se perdeu, né, professor? Aí, no mínimo 2, 3 anos, eu acho, nessa... É verdade. E por isso eu penso que a gente não precisaria mexer. Hoje, infelizmente, eu sou obrigado a pensar em propor uma nova discussão sobre o assunto, pensando, por exemplo, em uma reforma fatiada, uma reforma que evite problemas muito polêmicos que dividem um país por razões religiosas e culturais, crimes que poucas vezes a gente tem julgamento, por exemplo, o caso do aborto, e começa uma grande discussão toda vez que a gente discute um tema como esse. Esse não é o problema que nós temos hoje. Não é? Talvez a gente tenha problemas muito mais graves, com nova criminalidade. Pontualmente, professor, na sua opinião, quais seriam os aspectos mais relevantes? Por exemplo, quando eu comecei a advogar, 90% dos crimes que levavam as pessoas ao cárcere eram roubo e furto. Hoje, o roubo continua com seus 33% dos crimes e o tráfico de drogas ele tem 26% das pessoas presas por tráfico de drogas. A pergunta é, será que a gente precisa este tipo de criminalização? Agora com o projeto do deputado Osmar Terra, que está em discussão no Congresso, parece que já foi aprovado, avançou agora, várias etapas, né? Várias etapas, que aumenta a pena para 8 anos de tráfico, na contramão daquilo que se está pensando no mundo sobre o assunto. Basta que se tenha em conta que em 1998 a ONU declarou, olha, temos 10 anos para termos um mundo livre das drogas. Em 2008, eles se deram conta que não só nós não tínhamos um mundo livre de drogas, como o proibicionismo aumentou significativamente o consumo de drogas em todo o mundo. Então, não sou eu que estou dizendo, são mandatários importantes como Fernando Henrique Cardoso, como Bill Clinton, como César Gaviria, o ex-presidente da ONU, o Kofi Annan, pessoas que falaram, basta, chega de insistir com as mesmas coisas, chega de continuar a repressão pura e simples. Talvez a gente precise repensar esse sistema com um sistema de tolerância, separando mercados, identificando melhor quais são as drogas que efetivamente a gente deve combater e quais as drogas que não são tão necessariamente criminalizáveis. É o caso da maconha no mundo. Então, há várias experiências internacionais de tolerância em relação à maconha. Basta que no centro do proibicionismo do mundo, que é os Estados Unidos, hoje existe uma pesquisa que diz que 52% das pessoas acham que a maconha deveria ser descriminalizada. A maconha já é descriminalizada em 17 estados americanos. Ou seja, em grande parte dos estados americanos já tem uma tolerância com um sistema de consumo chamado terapêutico. E 2 estados, na última eleição, o estado de Colorado e de Washington, aprovaram a descriminalização da maconha para uso lúdico, para uso recreativo. De tal sorte que ela estaria transformada numa coisa legalizada e apenas controlada pelo Estado. O senhor acha que o Brasil estaria maduro para seguir esse modelo? Olha, eu não sei a que leva o proibicionismo. Há 3 anos atrás, meu pai teve câncer e eu fui obrigado a comprar um antibiótico. E o médico tinha viajado e eu fui a 8 farmácias em São Paulo e não consegui comprar uma substância que é legal, mas que é vendida por controle. E nem estou falando de um remédio que é tarja preta, porque basta que eu tenha uma receita, eu conseguiria esse remédio. No entanto, se eu precisasse comprar cocaína, eu iria na Cracolândia da minha cidade, cocaína essa que é proibida, e compraria com muita facilidade. O mesmo faria se eu precisasse de maconha. Não teríamos nós
adultos, que conhecemos as nossas cidades, conhecemos os locais onde se consome e vende drogas, dificuldade alguma para comprar essa substância que hoje é proibida. No entanto, a substância que é legal, eu não consigo comprar. E é bom até que não se consiga mesmo. É que no caso do meu pai, o médico viajava e é um antibiótico estrangeiro e eu tinha essa dificuldade. É curioso. Ao contrário do que se imagina, legalizar uma substância e regrar a sua comercialização estabelece-se um controle muito maior do que este controle frouxo deixado pelo sistema de proibição. Eu não conheço suficientemente Passo Fundo para dizer, mas seguramente você há de conhecer o local onde se consomem drogas aqui, onde se compram drogas, e você teria muita facilidade de comprar uma droga e não teria nenhuma tranquilidade para saber se essa droga é verdadeiramente aquilo que você quer comprar ou se é alguma outra substância que está misturada naquilo, causando muitas vezes consequências muito mais graves. Por exemplo, é muito comum para quem consome cocaína comprar um pó branco qualquer, que ele pensa que é cocaína. Só que aquilo pode ser pó de mármore. E se for pó de mármore, a consequência é muito mais grave do que a própria droga cocaína. Então pode parecer uma coisa estranha, mas se hoje um remédio é comercializado em desacordo com determinadas regras do consumidor, imediatamente ele é retirado de circulação. A gente tem inúmeros exemplos disso. Há uma fiscalização. Só que nós perdemos essa guerra que em 98 se julgava ser viável acabar com as drogas no mundo. Nós perdemos essa guerra. Essa guerra às drogas, nós somos derrotados. Temos que pensar uma alternativa. Professor Chacara, esse foi um dos pontos que o senhor entende, né, que poderia ser revisto, que poderia ser melhor trabalho. Um outro ponto que o senhor acha do ponto de vista polêmico, mas que também podemos trabalhar melhor. Nós temos inúmeros temas de novas criminalidades, né? Quer dizer, muitas vezes o que acontece quando a gente tem um legislador que pontualmente mexe numa lei, nós perdemos a noção do todo. Dou um exemplo singelo. O projeto do Osmar Terra propõe a pena mínima para o tráfico de drogas para 8 anos. Eu lhe pergunto, o que seria melhor? Eu vender uma pequena quantidade de maconha, e que dá 8 anos, ou matar o comprador? Se eu matar o comprador, eu vou ter 6 anos, que é a pena mínima do homicídio. Isso mostra um pouco o disparate deste projeto. Quando nós legislamos depois de um certo tempo, em que o nosso código, a parte geral, as normas para funcionamento são de 85, é uma lei de 84 que entra em vigor em 85, mas a parte especial dos crimes em espécie, descrição dos crimes e atribuição das penas, é de 1940. Portanto, a gente precisaria repensar como um todo e dentro de um contexto de lógica interna. Quer dizer, se a gente dava uma pena muito grande no Código de 40 para os crimes patrimoniais, talvez seja melhor diminuí-las, aumentar outros crimes que atingem a pessoa, ter uma pena mais ponderada. Por isso, este projeto teria que ser deixado de lado, a gente reformular algumas normas dentro do sistema da parte especial, muito mais do que da parte geral. A parte geral, ela é mais nova e ela tem menos problemas. Ela tem alguns problemas, no meu modo de ver, no sistema de penas, mas não no sistema de crimes. Né? A teoria do crime não tem que ser mudada, no meu modo de ver, mas sim a teoria da pena. Por exemplo, apenas um exemplo, nós temos no Brasil um regime progressivo que se inicia a pena no regime fechado, depois para o semiaberto e depois para o aberto. O aberto simplesmente não existe no sistema brasileiro. Praticamente a gente não tem mais casas de albergado. Salvo iniciativas de uma ou outra comunidade, a gente não tem. Então a gente tem que repensar isso. Essa é uma questão que tem que ser repensada pelo legislador,
pelos pensadores, pelas universidades, a partir desta discussão, que pode ser uma discussão rítica, um processo dialético, a gente repensar, por exemplo, o sistema progressivo de cumprimento da pena. Salvo isso, eu não mexeria muitas coisas na parte geral do Código Penal. Bom, professor, a gente poderia continuar o programa, nós chegamos ao final. Quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Obrigado pelos esclarecimentos, né? E a sua contribuição, que é sempre muito importante aqui na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. Eu que agradeço a universidade pelo convite. Nós conversamos no programa desta semana com o professor pós-doutor da USP, o professor Sérgio Salomão Checaira. Obrigado também pela sua audiência. Na próxima semana vamos estar de volta tratando de um outro tema. Até lá!